metas para 2025. Você já traçou as suas? Você sabe como fazê-lo? Ou melhor ainda, você sabe como conseguir alcançar essas metas? Eu não sei quais serão as suas respostas, naturalmente, mas se está desse lado, se ainda não definiu metas, se não sabe como fazê-lo, se certamente está a buscar uma forma de poder fazê-lo, mas mais do que poder definir metas, como é que você pode alcançá-las? Porquê? Tipicamente, nesta época do ano, nós trazemos à nossa reflexão aquilo que foi o nosso ano e aquilo que desejamos e queremos para o próximo ano, no caso 2025. Isto até acontece muitas vezes até no dia da passagem de ano, que as pessoas começam a pensar na vida, mas eu acho que todo este período de Natal, de fim de ano, da aproximação realmente da passagem de ano, que apesar de não ser o único momento em que se devem definir metas, é efetivamente um momento de transição e que faz as pessoas refletir de forma natural acerca daquilo que tem ocorrido na sua vida e também daquilo que esperam que venha a acontecer. Só que muitas vezes aquilo acaba por ficar uma manta de desejos, muitas vezes até manifestados, eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo, e no final do ano seguinte as pessoas dizem, bem, afinal não consegui concretizar nada daquilo que estava à espera. E isto também se aplica, obviamente, aos negócios, que é disso que falamos neste programa Pode Competir, só que, sobretudo para aquelas empresas que não fazem, portanto, este tipo de planeamento e de definição de metas, vão lançando intenções daquilo que pretendem fazer, daquilo que pretendem que seja a progressão do seu negócio, mas nada fazem, nada acontece e não estou a dizer que nada acontece no negócio, mas continuam, portanto, numa espécie de navegação à vista, muitas vezes com bastantes dificuldades, porque não focaram em resolver determinados desafios, em abraçar determinadas oportunidades e acabam por não crescer, ficam estagnados ou, pior do que estagnação, muitas vezes começam também a definhar e entrar em modo de sobrevivência. Portanto, se você de alguma forma se conecta com isto e quer aprender um pouco em como definir as metas para 2025, fique aqui comigo, junto aqui no programa até ao final, porque nós vamos falar um bocadinho sobre metas para 2025. Até já! Olá, o meu nome é Ana Rola, eu sou consultora de gestão há mais de 14 anos e ajudo empresários e empreendedores a criarem e implementarem projetos focados na competitividade das suas empresas, dos seus negócios e ajudo-os também a implementar boas práticas de gestão. E uma boa prática de gestão é, sem dúvida nenhuma, planear. Planear aquilo que você quer para a sua empresa, aquilo que você ambiciona em termos de crescimento. E hoje vamos falar aqui de uma parte muito importante desse planeamento, que é as metas. Como é que defino metas e, acima de tudo, como é que eu me programo ou programo a minha empresa para alcançar essas metas. Portanto, este é o tema essencial de hoje. Portanto, vamos trazer aqui uma fragmentação daquilo que é o planeamento de uma empresa para que você, agora ainda no final do ano, você se sente a trabalhar naquelas que são as metas para 2025 da sua empresa, do seu negócio e da sua vida, porque a sua empresa está integrada na sua vida, é uma parte muito importante da sua vida, com toda a certeza, porque os desafios que um empreendedor tem, que o empresário tem, que tem que enfrentar, não é só apenas porque precisam de ter uma fonte de rendimento, é muito mais do que isso, porque empreender
é muito desafiante, tem vários obstáculos no caminho e, portanto, eu entendo, portanto, essa é a minha opinião, é o que eu vejo não só na minha vida, mas também na vida dos empresários que eu acompanho, que é um genuíno, portanto, também uma genuína vontade de, por um lado, melhorar a sua vida e a sua vida financeira e ter mais prosperidade, da sua e da sua família, mas também há uma genuína vontade de contribuir, portanto, de criar algo maior, que gere emprego, que toque as pessoas, que contribua para, portanto, deixar, no fundo, uma marca na sociedade. No fundo, resume-se, eu acho, a deixar, não ser apenas, não passar pela vida apenas de uma forma de ok, também quem trabalha por conta de outrem contribui, dá o seu, mas criar uma empresa, ter um negócio, é deixar uma marca, a sua marca, a sua passada, portanto, no mundo, até relacionada, obviamente, com a forma como gerem, como seguem o seu negócio. Portanto, eu acho que há esta vontade genuína sempre de contribuir, de fazer algo mais e, certamente, todos os empresários acreditam de fazer melhor. Portanto, acho que é muito esta a essência. Nada de errado com quem quer estar por conta de outrem, quero deixar isso claro, caso esteja aí desse lado a ver e seja um trabalhador por conta de outrem, também contribuem como parte integrante de uma empresa que acaba por também contribuir para o seu ecossistema e para aquele onde tem, portanto, influência, portanto, tudo certo. No entanto, não há o desejo, normalmente, de deixar a tal sua marca, portanto, deixar aquilo, fazer as coisas que genuinamente acreditam e querem deixar essa marca. Obviamente, sempre, não vamos mentir, sempre também, normalmente agarrado a uma necessidade e a uma vontade de ter mais na vida, ter mais rendimentos, ter mais prosperidade financeira, portanto, evoluir também nesse ponto de vista. Mas muitos empresários até criam negócios, até estão a desenvolver negócios e muitas vezes o rendimento que oferem, que retiram do negócio, não é talvez tão elevado como o que conseguiriam se calhar obter numa atividade por conta de outrem. E portanto, muitas vezes sim, é para isso que se trabalha, mas muitas vezes isso não ocorre, ou pelo menos não ocorre logo no início das suas atividades e dos seus projetos. Portanto, hoje vamos então falar de metas, de como é que você define as suas metas e, mais do que isso, muito mais do que isso, porque definir é fácil, entre aspas, não é? Portanto, tem sempre, obviamente, tem sempre dinâmicas, tem sempre estratégias, tem sempre práticas que você tem que implementar, mas, acima de tudo, é como eu as alcanço. Porque é fácil definir uma meta e falhar a meta. O difícil é definir e alcançá-la. Portanto, é exatamente sobre isso que vamos versar. E para começar, portanto, eu tenho que falar aqui, naturalmente vou trazer orientações muito práticas, como é já habitual neste programa, mas eu tenho que falar aqui muito de mentalidade, porque eu própria, e vou dar exemplos até simples de vida, de que eu própria tenho naturalmente, como qualquer ser humano, como qualquer empresário, como todos vocês que estão aí desse lado, também tenho desafios, quer do ponto de vista pessoal, quer do ponto de vista, portanto, empresarial e profissional. E também, inúmeras vezes, já estabeleci determinados desejos, digamos assim, portanto, eu quero aqui diferenciar, que não se concretizaram. Portanto, e também vejo isso no meu dia-a-dia, nas empresas que acompanhamos e que verificamos, portanto, que isso existe, é real, é inerente ao ser humano e, portanto, não é
não sou perfeita, não faço tudo bem, portanto, e aquelas pessoas que se posicionam como com essa perfeição, normalmente não estão a contar toda a história, porque o ser humano não é um ser perfeito, é um ser imperfeito, portanto, perfeito só Deus, não é? Para quem acredita. E, portanto, efetivamente, há estes desafios que nós enfrentamos e muitas vezes o que falhou e o que fez que aquele desafio ou que aquele desejo não se transformasse numa meta alcançável é uma questão de mentalidade. É uma questão de, sim, é preciso definir, mas muitas vezes está tudo muito bem definido, está tudo muito bem planeado, está tudo com um passo a passo, o que é que eu tenho que fazer, portanto, tudo muito bem identificado. Só que falha a mentalidade, falha aquela em o colocar na meta muito mais do que a transformação que o alcançar aquela meta pode trazer do ponto de vista profissional, pessoal, portanto, ok, eu atingi, que bom, vou celebrar. Não, falta algo que vem do nosso interior, algo que nós realmente aquilo passa a fazer parte do nosso ADN, ou seja, tem que sair muito do interior e não de apenas eu tenho vontade, eu quero fazer, não. A entrega a uma qualquer meta tem que fazer parte daquilo que é a sua vida, quase como se a meta passasse a ser um elemento da sua família, se quiser, ou seja, faz parte da sua vida. E todas as suas ações têm que estar alinhadas com aquela ou aquelas metas, não precisa ser apenas uma meta, não é? Como é natural, sobretudo nas empresas pode haver várias metas que se quer concretizar, mas no dia-a-dia da empresa, portanto, que isto obviamente qualquer meta que nós podemos ter metas pessoais, podemos ter metas profissionais, metas portanto, quando temos uma atividade empresarial da própria empresa, termos também metas até de diversão e daquilo que queremos realizar, que nos faz bem, de bem-estar, portanto, de entrega, metas de saúde, metas financeiras, portanto, há diferentes tipos de metas e, obviamente, umas contribuem também para cada um destes eixos. Mas a essência tem de fazer parte por exemplo, no caso das empresas, que é aqui sobretudo sobre isso que nós versamos, no caso das empresas, toda a cultura, toda a organização, todos os colaboradores têm que estar alinhados para alcançar aquele objetivo. Ou seja, aquilo tem que fazer parte do dia-a-dia, do ADN da empresa. E quando isso não acontece, começam a ocorrer os desalinhamentos. E eu vou-vos dar um exemplo pessoal, portanto, de uma meta pessoal que foi muito desafiante este ano para mim e que vai-vos parecer provavelmente absurda, de tão simples que ela é, mas para mim não era. E eu coloquei uma meta extremamente ambiciosa, mas tive que programar toda a minha vida, ajustar o meu dia-a-dia para alcançá-la. Que lá está a questão da mentalidade. Não basta querer, é preciso que saia do nosso interior e que a nossa rotina, aquilo que nós fazemos diariamente, esteja alinhado com isso. E essa meta super simples coloquei-me no início do ano o desafio de fazer matinalmente, não é? No meu caso defini que seria matinalmente, mas o desafio era: eu tenho que no ano fazer 260 caminhadas. Meta ambiciosa do ponto de vista face ao número de dias que nós temos no ano, mas tão simples, fazer uma caminhada tão simples. Mas para mim, do ponto de vista pessoal,
ainda não a alcancei, mas estou a fazer tudo para alcançar. Tive que inclusive aumentar esse número de caminhadas que fazia semanal, que inicialmente programei como? Vou fazer 5 caminhadas por semana. A meio do ano, detetei, ou não foi bem a meio, ali por volta de setembro, apercebi-me de que se eu continuasse a procrastinar, porque nem sempre fazia às 5, as tais falhas, eu não ia alcançar a meta. Então reprogramei, e isto também é um ensinamento que deixo aqui, que é uma meta tão simples de executar. Se eu tivesse deixado esta análise de como é que estava o ponto de situação para o final do ano, eu não a tinha alcançado. Porque eu ia falhando, ora ali uma vez, ora outra semana outra vez, depois entrava outra vez nos eixos, voltava a falhar. E isto num ano vem a dar vários dias. E se eu não tivesse em setembro visto, ok, como é que isto está a correr, eu não tinha, não tinha ajustado o plano, que era das 5 caminhadas, que ajustei para 7, para que fosse possível concretizar essa meta. Mas voltando à questão da mentalidade, que era aqui que eu dei este exemplo por causa disso. Parece tão simples, mas para mim era um grande desafio, porque há uns anos para cá basicamente parei a minha atividade desportiva, a minha atividade física. E quanto mais parava, mais queria parar, mais gostava de regressar à atividade física. E várias vezes pensei, tenho que voltar ao ginásio, tenho que voltar à dança, portanto, várias vezes ia pensando neste tipo de situação. Só que, lá está o tal pensar, para o ano vou me inscrever no ginásio, para o ano. Só que depois começam a surgir as desculpas do não posso, estou com muito trabalho, estou com um negócio a crescer e preciso de me focar acima de tudo no negócio, portanto, e ia protelando, portanto, a questão do exercício, portanto, e de colocar isso efetivamente como um propósito. Até que parei num determinado momento. Porquê? Porque comecei a sentir grandes fragilidades em termos de saúde. E aquilo começou a assumir, no meu interior, tal questão da mentalidade, começou dentro de mim a assumir o facto de eu não incumprir, de eu não ir nada para o ginásio, de eu continuar a não fazer exercício. Começou a mexer dentro comigo, do ponto de vista de eu estou a dar cabo da minha saúde, eu desta forma não vou conseguir envelhecer de forma saudável, eu desta forma vou chegar a um ponto em que a bolha estoura, porque já sentia às vezes dificuldades até de energia, de manter a energia que eu necessitava para o meu negócio. E portanto, isto é apenas um exemplo para vocês perceberem que internamente teve que despertar um gatilho em mim que me fez passar do desejo, do vou fazer, à prática. E depois a prática, a meta estabelecida, o ser encaminhadas, foi assente no quê? Eu tenho que criar, não é só criar a meta ambiciosa, eu tenho que criar algo compatível com todos os objetivos que eu tenho em termos profissionais e empresariais, para que eu consiga concretizar e eu consiga alcançar, e definindo e tendo já internamente assumido que isso seria um primeiro passo, porque é muito importante também ter isto presente na definição das metas, que é, às vezes coloca-se metas muito ambiciosas, muito lá em cima, e esquecem os pequenos passos. E isto acontece muito no mundo empresarial, que é, eu gostava de vender não sei quanto mais, eu gostava de ter um lucro
muito superior ao que tenho e coloca-se uma meta muito ambiciosa. E o que é que eu quero dizer com muito ambiciosa? Sem ter noção das pequenas metas que vão ter que ir percorrendo e ir atingindo ao longo do caminho para alcançar aquela grande meta. Eu sou muito favorável e digo muito, quer portanto, nas empresas que nós apoiamos, portanto, diretamente, quer através do programa Projetos Competitivos, onde de forma online e de forma ajudo, portanto, os empresários a aprenderem a definir, portanto, os seus planos e os projetos de investimento que os vão levar a aumentar, portanto, a sua rentabilidade, a crescer consideravelmente dentro daquilo que eles próprios se propõem crescer, mas de como fazer isso. E muitas vezes acontece, acreditem que eu sou favorável à meta ambiciosa, mas não há consciência dos passos que é necessário dar e as micrometas que é necessário atingir para se chegar, portanto, efetivamente àquela meta ambiciosa que traçaram. Portanto, a ambição é importante para se ter o sonho, para se ter aquele propósito, para dizer eu quero chegar àquele ponto. E muitas vezes esse ponto é aquele ponto que no momento em que estamos, nós visualizamos ser o nosso ponto de conforto. Só que é preciso criar desconforto no caminho para atingir esse conforto. E esse desconforto tem de ser feito passo a passo, porque senão nunca é possível num dia, num ano, realizar muitas vezes expectativas muito altas. Isto obviamente vai depender da expectativa que você também coloca para o seu ano, mas é muito importante ter noção dos passos que eu tenho que dar e se isso se enquadra em todo o resto que você tem que fazer no seu dia-a-dia, seja a título pessoal, seja a título empresarial. Porque a empresa, no caso das empresas, naturalmente, a empresa tem já uma atividade operacional, tem que todos os dias continuar a vender, continuar a atender, portanto, continuar a fazer aquilo que já faz. Mas se você se coloca o propósito de atingir uma meta que ainda não a tem, que ainda não a alcançou, você vai ter que fazer algo diferente, vai ter que sair daquilo que é a zona de conforto da sua empresa para alcançá-la. Mas isso não pode obstaculizar, isso não pode travar tudo que você faz na sua empresa. Porquê? Porque senão você deixa de vender, você deixa de fazer, de entregar, você deixa de atender os seus clientes. O que é que vai fazer? Você vai acabar com a sua empresa, ao invés de, portanto, alcançar uma meta, portanto, de crescimento. Portanto, você tem que ter consciência do que é que o estabelecimento daquela meta vai implicar no dia-a-dia da sua empresa. E, portanto, isto, mas o que é que isso tem a ver com a mentalidade? Tem tudo a ver. Porquê? Porque depois, no seu dia-a-dia, vai muitas vezes ser sofrido, vai muitas vezes implicar trabalhar para além daquilo que é o seu habitual. Pode também implicar envolver a equipa num compromisso de que temos que dar mais. Obviamente, se tem uma equipa, eles têm que ser ressarcidos financeiramente por isso. Portanto, devem ser pagas a horas extraordinárias. Pode até não pagar horas extraordinárias, mas então se não paga a hora extraordinária, você tem que ter prémios para que isso aconteça. E, obviamente, eu nem deveria estar a dizer isto, não é? Portanto, obviamente, as empresas estão obrigadas a pagar a hora extraordinária, mas aqui nós falamos do sentido prático. E qualquer trabalhador que já trabalhou por conta de outrem, que é o meu caso, quantas horas extra eu já tive de fazer, portanto, quando era trabalhadora por conta de outrem, hoje faço muitas para além, mas o que eu quero dizer, estou a falar dos que trabalham para si.
e não de si próprio, efetivamente tem o desejo de receber as horas extras. Mas quantas vezes ficam mais uma hora, ficam mais, trabalham ali, quantas vezes acontece essa hora não ser contabilizada? Quantas vezes? E, portanto, desonesto seria dizer que isso não existe. E, portanto, ainda que o justo seja pagar as horas, muitas vezes elas até fogem do controle, porque a empresa não tem ainda dimensão e não tem, portanto, o que faz estava a falhar o termo, mas o que faz, portanto, o pica-ponto, não é? Que faz, portanto, estabelece, não é? O horário de entrada. Até porquê? Porque muitas empresas hoje já, portanto, acionaram as questões relacionadas ao teletrabalho, muitas vezes o trabalhador até diz, também há formas de controlar essa distância em termos de tempo. Mas muito mais do que o tempo que o trabalhador dá à empresa, hoje até há a promoção da redução, portanto, dos tempos de trabalho, o importante é que o trabalhador seja o mais produtivo possível no tempo que está a dedicar. E quando você estabelece uma meta que faz sair da zona de conforto, tem que envolver a equipa, quer seja através de prémios. Olha, se alcançarmos esta meta, eu vou distribuir, portanto, o resultado alcançado em X% por vocês que me vão ajudar a chegar lá. Portanto, você tem que envolver a equipa. E, portanto, para quê? Para que aquelas pessoas que colaboram consigo também sintam esta questão de eu tenho que mudar a minha forma de trabalhar, o meu desempenho para me entregar a este novo desafio. Portanto, e tudo isto está relacionado com mentalidade. Tudo, os seus colaboradores, seja para que meta você ambicione e coloque a alcançar. Portanto, este acho que é um pilar determinante para que você perceba que não basta simplesmente colocar eu quero aumentar o meu volume de negócios em 20%. Não basta isto. Isto é uma definição pura de uma meta. Eu quero aumentar o volume de negócios em 20%. Está lá tudo. Está lá o que é que você pretende, está lá a mensuração, entende? Portanto, ela eventualmente é atingível. Isto no conceito SMART da definição de metas, que não importa aqui trazer para agora, portanto, essa metodologia, porque acho que você provavelmente até já estará familiarizado com ela. Mas isto é tipicamente aumentar o volume de negócios em 20%. Ok. O que é que isso implica na empresa? O que é que isso implica que os meus colaboradores façam mais ou melhor? O que é que nós, enquanto empresa, vamos ter que nos mover? O que é que eu, enquanto empresário, tenho também que entregar mais à minha empresa, mais à minha equipa, para que isto seja alcançável? E, portanto, não basta o desejo, não basta o querer. É preciso focar, que é preciso ter uma mentalidade de concretização do que é que eu preciso fazer e vou fazer para alcançar, portanto, esta meta. Portanto, esta é a primeira grande orientação que eu quero aqui deixar. Portanto, em primeira linha, se você não tiver este propósito a vir de dentro de si e não conseguir passá-lo para a equipa e transformar um propósito que é seu num desejo também da equipa, você dificilmente alcançará a meta. Porque a equipa tem que, se você tem uma equipa, então quanto maior ela é, a equipa mais desafiante é. Porque não adianta nada dizer que você tem que produzir mais. Se depois as pessoas, no seu esforço diário, quem está, por exemplo, na produção e na linha de produção, não entregar um pouco mais, não procurar fazer mais e melhor. Mas também não depende só das pessoas.
que colaboram consigo. Depende também de si o que é que você tem que investir, que melhorias você tem que colocar no processo produtivo para que as pessoas consigam também elas próprias desempenhar melhor a sua função e com isso então caminharem para a meta. Portanto, é preciso criar todo um envolvente, todo um ambiente, criar um programa de investimento, o dito plano de ação, mas também não é só exigir que alguém faça algo que no fundo é uma meta sua, ainda que sua para a sua empresa. Certo? Portanto, é muito importante ter esta consciência. Eu tenho que criar, eu enquanto empresário, eu quero alcançar este conjunto de metas, mas eu tenho que criar um ambiente em torno de mim para alcançar essas metas. O segundo eixo que eu quero trazer aqui é da articulação. E o que é que eu quero dizer com isto da articulação? É de que qualquer desafio que você se proponha na sua vida, e a sua vida inclui os desafios empresariais e de crescimento empresarial, que como já falámos, vão implicar que você saia de uma zona de conforto, esses desafios vão implicar cedências, vão implicar muitas vezes prescindir de coisas que você gosta de fazer para poder entregar um pouco mais àquela meta. Vão implicar muitas vezes alteração de hábitos, de rotinas a que você está habituado, incluindo, porque isto às vezes parece tudo muito só do ponto de vista pessoal, mas não, isto aplica-se às empresas, é um ecossistema de pessoas, onde você também está integrado. E portanto, no seu dia-a-dia, que hábitos é que tem que mudar? Hábitos de trabalho, rotinas, se tem que delegar mais ou menos. Portanto, entende o que é que vai chamar a si, o que é que vai atribuir, que novas responsabilidades é que vai dar à sua equipa. Portanto, tem de haver uma articulação com aquilo que são cedências que você tem que fazer. Do seu ponto de vista enquanto empresário, o que é que isso implica na sua vida pessoal? Implica trabalhar mais horas, dedicar mais horas, portanto, ao lado profissional e em detrimento de algumas metas que você tinha em termos pessoais. E aí, se isso, mais uma vez, implicar, portanto, relações familiares, portanto, implicar a vida de outros, você deve negociar. Olha, nós este ano tenho este grande propósito, vai ajudar a todos nós em termos de crescimento, porque se a empresa crescer, a nossa família vai crescer como um todo, mas isso talvez implique que eu entregue mais tempo à empresa. E talvez tenha que estar menos com vocês, ou pode não ser estar menos com aquelas pessoas. Pode implicar dizer, ainda assim, eu tenho a minha prioridade familiar. Eu tenho esta prioridade em termos pessoais. Então, talvez o tempo que você tem com eles faça com que seja de maior qualidade para os compensar de um tempo que está dedicado à empresa, e isso pode fazer com que você tenha de prescindir de outras coisas. De alguma série que você vê na televisão e que não perdia por nada deste mundo, perde não sei quantas horas, talvez possa dedicar ou a usar de outra forma junto da sua família, ou usar para aprender mais, para estudar, para saber o que tem que fazer diferente na sua empresa para você conseguir alcançar aquelas metas. Portanto, isto são desafios diários para qualquer empresário. Eu, no meu dia-a-dia, portanto, como já disse, também tenho desafios empresariais e metas, e tenho, até por força da minha atividade profissional e empresarial, que é prestar apoio, portanto, a outros empresários, eu tenho que estudar muito.
eu tenho que estudar o que sai, eu tenho que estudar a legislação, eu tenho que estudar, portanto, quando sai, por exemplo, quando saíram agora o Portugal 2030, quando abriu, surgiram várias alterações face ao que era o Portugal 2020. E, portanto, saíram novas regulamentações, saíram novos alinhamentos com a lei europeia, saíram novas estratégias de especialização inteligente. Isto é apenas um exemplo. Portanto, saíram novas políticas setoriais, com novas ambições, com novas metas. E como é que eu posso ajudar um empresário que queira submeter um projeto aos fundos comunitários vencedor, se eu não conhecer todo este racional profundamente? Portanto, eu tenho que estudar. Mas eu também tenho a minha atividade profissional, a minha atividade operacional. Portanto, para estabelecer aí o paralelismo. Portanto, ou seja, eu tenho que fazer os projetos. Eu depois, naquilo que é, portanto, as mentorias e os projetos competitivos, que é o tal meu projeto online, onde eu ensino as empresas a fazer não só o planeamento, mas também a alinhar esse planeamento e os seus projetos de investimento com os fundos europeus. E que também tenho lá ações de 1 para 1, ou seja, em que, portanto, para além da entrega em vídeo, portanto, eu estou com os empresários em 5 sessões que ele estabelecerá o momento em que o quer fazer, mas eu tenho que ter esse tempo. Portanto, eu tenho que ter tempo não só para eu própria preparar projetos para as empresas, eu própria preparar todo esse planeamento para empresas que recorrem a esse nosso serviço, tenho que ter o meu tempo de dedicação aos meus mentorados e àqueles que são os alunos não só do programa Projetos Competitivos, têm sessões individuais, mais aquelas pessoas que apenas têm mentoria, portanto, apenas querem consultas, portanto, de definição, de apoio à definição e às vezes até a retirar incertezas, não é? Daquilo que é o seu dia-a-dia empresarial. Eu tenho que ter essa atividade operacional. É isso que é hoje a minha atividade e me traz o rendimento à minha empresa. Mas eu tenho que estar sistematicamente a atualizar-me, a estudar, a ver não só o exemplo que eu dei, mas a estudar tendências em termos empresariais, a estudar, a ver quais são as tendências para onde está a ir o mundo para ajudar os empresários, portanto, no fundo, a ver, a perceberem o ambiente económico que os rodeia. Eu tive que mergulhar há uns anos, portanto, mergulhei naquilo que é o marketing digital. Porquê? Porque estava a proliferar, estava a crescer. Isso implica tempo extra do meu operacional. E onde é que eu vou buscar esse tempo extra? Pois é, são as tais cedências. É a tal articulação que você tem que ter com a sua vida pessoal, com os seus momentos de diversão, com os momentos... vou ter que estar menos com aqueles amigos. Vou ter que fazer menos... Entenda que quais são as suas prioridades e são as suas prioridades àquilo que você tem que dar mais atenção. E não há tempo infinito para ninguém. E por isso é que se chamam prioridades. Porque se fosse possível fazer tudo, não era preciso estabelecer prioridades. Portanto, você tem que ter muito claro quais são as suas prioridades para articular o alcançar, a possibilidade de alcançar uma determinada meta em torno, portanto, daquilo que tem que prescindir, aquilo que tem que negociar em termos do seu tempo. Porque todos nós só temos 24 horas por dia. E temos que saber aproveitá-las em prol daquilo que nós queremos atingir. Caso contrário, mais uma vez, a meta falha. Você propõe-se, você deseja, você ambiciona, você realmente não se entregou àquilo que tem que fazer para alcançar aquela meta e ela falha, naturalmente. Terceiro, eis que eu quero aqui trazer para você definir metas com clareza para 2025.
eu gosto muito de... Isto nem foi, portanto, olha, eu ouvi isto uma vez num podcast que eu sigo no YouTube, e a partir dali eu passei a colocar isso, portanto, no meu dia-a-dia. Mais do que até, portanto, em termos estratégicos, mas isto ajuda-o a definir a sua estratégia. E também transpus, portanto, essa ideia para não só o meu dia-a-dia, mas para aquilo que eu proponho que realmente o empresário se pense quando quer definir o seu ano ou os seus próximos 2 anos, porque, por exemplo, tipicamente quem vai, obviamente o planeamento deve ser feito a mais do que 1 ano, mas há muitas empresas, é melhor do que nada fazer um plano de desenvolvimento para 1 ano. Mas o ideal é que tenha mais, portanto, tenha metas para 1 ano, mas também tenha metas para ir um pouco mais além do que isso. E tipicamente nos fundos comunitários os projetos são a 24 meses. Não é obrigatório, podem fazer a 1 ano, a menos até, mas porquê é que tipicamente são a 24 meses? Porque é exatamente para dar tempo para a empresa maturar, implementar, fazer os investimentos que tem que fazer, programar as equipas e toda a empresa para aquelas alterações e depois começar efetivamente a incutir aquela mudança na empresa que depois levará aos resultados que ela traçou. E tipicamente os resultados que se traçam, obviamente depois depende do tipo de fundo, são 1 ano após a implementação do projeto de investimento ou 2 anos após tanta implementação. Percebe que só isto já caracteriza que é preciso tempo de maturação. Mas no caminho, muito importante, é preciso ir monitorizando as tais micrometas. Se está a atingir micrometas que vislumbram ou permitem vislumbrar que se vai atingir aquela meta maior. Isto é fundamental para você se policiar enquanto empresário, policiar o que está a acontecer na sua empresa, para você ver, bem, se as coisas não estiverem a correr bem, é um momento então de parar e ver se é um problema na equipa, se é um problema nos investimentos que se entendeu que eram os adequados, mas talvez já não sejam, se é um problema, portanto, é um momento, não é esperar pelo fim, porque o fim pode ser anos de passagem da sua empresa e da sua estratégia. E, portanto, é importante ter estes pequenos passos que vão sendo feitos, que é exatamente aquilo que você coloca no seu plano de ação, onde tem que ter os objetivos e metas que pretende alcançar num longo prazo, mas também tem que ter estes pontos de monitorização. Tem que ter estas micrometas. É muito importante para poder, mais uma vez, para poder alterar ou até identificar que não tem que mudar, que está tudo a correr muito bem, mas se não estiver, fazer, portanto, o ajustamento, fazer a adaptação. E qual é esta orientação? Qual é portanto, esta mudança de chavezinha? É colocar uma ou eu diria que no máximo 3 palavras para o seu ano de 2025. A palavra que será a palavra que vai orientar o seu ano. Obviamente tem que ser uma palavra focada em objetivo, num objetivo que você quer alcançar. Portanto, isto obriga muitas vezes a uma introspeção do que é que realmente a minha empresa necessita. O que é que eu preciso neste momento focar para que a minha empresa
saia da estagnação, para que a minha empresa cresça, para que, acima de tudo, eu, empresário, alcance os objetivos que eu pretendo através do meu negócio. Porque todos nós, empresários, temos um negócio, mas por trás do negócio existem objetivos pessoais que alinham com os objetivos que você tem para o seu negócio. Seja financeiro, seja de contributo para a sociedade, seja de deixar a tal marca. Você tem, de certeza, objetivos pessoais que estão por trás da raiz daquele negócio. E você tem que fazer esta introspeção e escolher essa palavra. E eu, no final, vou-vos dizer qual é a minha palavra. No final, ou vou deixar um pouquinho mais para a frente. Esta palavra tem que ser, e eu volto a dizer, isto foi mais uma vez um aprendizado. Isto não era algo que eu tinha na minha prática de planeamento. Mas aprendi. Porquê? Porque retiro tempo para ouvir outros especialistas a falar sobre planeamento. Falar sobre planeamento empresarial. Porque não é dizer que eles sabem mais do que eu, ou que eu sei mais do que eles. Não. Eu se calhar sei coisas que eles não sabem e se calhar eles sabem coisas que eu não... Se calhar não, certeza, eles sabem coisas que eu não sei. Porque, mais uma vez, voltando ao início, se nós temos a arrogância de achar que somos seres perfeitos, então realmente não vamos ouvir ninguém, não vamos estudar com ninguém, não vamos querer aprender com ninguém. Porque temos a arrogância de achar que nós sabemos tudo. E isso não nos retira do sítio em que nós estamos. Estamos fechados em nós mesmos. Portanto, é muito importante você, seja de que forma for, livros, podcasts, cursos, integrando o meu programa Projetos Competitivos, ou solicitando uma consultoria individualizada, comigo, com outra pessoa, com quem quer que seja, procure sair, ir aprender com... Não é dizer que aquela pessoa sabe mais que você não é nada disso. Você sabe determinadas coisas que uma determinada pessoa pode não saber. Essa pessoa pode saber algo que você não sabe. E, portanto, é esta troca, muitas vezes, de conhecimento, que faz com que nós cresçamos enquanto pessoas, enquanto empresários, e façamos com que os nossos negócios prosperem. Os nossos negócios e a nossa vida pessoal. Porque o nosso negócio faz parte da nossa vida pessoal. E esta palavra que eu passei a introduzir tem que ser uma palavra que seja o definidor de todas as ações, todos os objetivos que você vai... Ou seja, os objetivos, o plano, tudo aquilo que você vai ter que estabelecer nesse planeamento, que inclui as suas metas, tem que estar alinhado com essa palavra. E isto dá-lhe uma visão. E uma coisa que eu senti é que isso dá-lhe muita clareza até na definição das metas que você vai colocar como prioridades. Porque se nós começamos a fazer uma lista de metas, tanta coisa que nós queremos atingir, nomeadamente no nosso negócio. Mas é tudo possível ao mesmo tempo? Muito provavelmente não. E, sobretudo, quando a sua empresa é micro ou pequena empresa, ainda mais desafios tem. Porque há empresas, obviamente, nós temos realidades pequenas, médias e até grandes empresas. Evidentemente que uma grande ou até uma média empresa consegue implementar um projeto muito mais ambicioso do ponto de vista de crescimento, do ponto de vista de alteração, de desenvolvimento de um novo produto, do que uma micro ou muito pequena empresa, não é? Porque as pequenas podem estar encostadas às micro ou já encostadas até à realidade das médias. Mas há ali muitas empresas que estão ali no meio
e que não têm capacidade financeira para fazer planos tão grandes, fazer projetos tão ambiciosos, porque ainda não chegaram a esse patamar. E muitas vezes fecham-se no seu casulo a dizer isto é uma lei da sobrevivência, ficar à espera de que haja ali um apoio ao outro, ficar à espera de que o mercado mude, ambicionando até que não surjam as inovações, como o caso da inteligência artificial, como o caso repare, muitas empresas estão cheias de medo disso. Porquê? Porque não se adaptam. E não podem, uma micro e pequena, evidentemente que não tem o mesmo músculo financeiro que uma média e uma grande. E nós constatamos isso no nosso dia-a-dia, na nossa prática. É falar-se de projetos que, em vez de 200 mil de investimento, têm 4 milhões. Faz toda a diferença. Mas, cada um no seu estágio empresarial, cada um no seu momento empresarial. E é com esse momento que você tem que trabalhar. E essa palavra ajuda muito a definir de um conjunto de metas que nós gostaríamos de atingir, e está tudo certo, não quer dizer que você não as coloque para a frente num outro momento, mas quais vão ser aquelas que são as suas prioridades no ano de 2025. Quais vão ser essas metas? E essas metas têm que levar à palavra. E eu vou-vos agora, então, revelar qual é a minha palavra para o próximo ano. Rentabilidade. A minha palavra para o próximo ano, que vai definir o plano de ação que eu vou fazer para o próximo ano, tem que sair da zona de conforto, nunca se esqueça disto. É rentabilidade. Basicamente, tem na gênese o aumentar, ninguém quer diminuir a rentabilidade, não é? Mas é a palavra-chave. Rentabilidade. As minhas ações, aquilo que eu vou ter que fazer, aquilo que eu vou ter que implementar, as melhorias que eu vou ter que implementar no meu negócio, tem que ser em busca de rentabilidade, alcançar mais rentabilidade. A sua pode ser aumentar o volume de negócios, a sua pode ser aumentar a autoridade. Já estou a falar em aumentar, não devia porque é uma simples palavra. Autoridade, notoriedade, marca, pode ser internacionalização, pode ser expansão, pode ser inúmeras palavras. Portanto, você tem que identificar qual é aquela que faz sentido para si, que você ambiciona e pela qual você está disposto a mobilizar-se no próximo ano de 2025. Isto para mim foi uma virada de chave que eu hoje altamente recomendo, ou volto a dizer, introduzi até no meu próprio dia-a-dia e super recomendo que você também faça. Pode ser mais do que uma, você pode ter vários eixos de intervenção, mas eu volto a dizer, depende do estágio em que a sua empresa se encontra hoje, que será que permite você abraçar mais do que uma palavra? Por exemplo, na altura, a pessoa que partilhou isso, o especialista que partilhou isso, partilhou que a sua palavra para o ano seguinte seria influência, porque era uma pessoa que trabalha, designadamente também como eu, com cursos online e queria, portanto, aumentar a sua capacidade, a sua influência, porque isso iria fazer não só com que o seu negócio prosperasse, mas também tinha um alinhamento com o propósito que a pessoa tinha, que era de chegar a mais pessoas, alcançar, portanto, mais pessoas, impactar mais no mundo. E como é que a pessoa impacta no mundo? Influenciando, portanto, exercendo influência nas pessoas para que elas mudem. E, portanto, mas você não pode simultaneamente ter estar a exercer. Sim. Você quer
quer ter mais clientes, quer chegar a mais pessoas, de certa forma, tem que exercer maior influência junto das pessoas. Quem diz influência diz, olha, expansão não está alinhado com rentabilidade. Está alinhado com rentabilidade. Mas, por isso é que eu digo, é preciso, e não é obrigatório que o use, mas eu acho que foi um gatilho que eu tive para mim e acho que faz muita diferença. Todas as outras palavras podem estar depois correlacionadas, mas qual é aquela que vai definir quais são as prioridades? No caso, como eu disse, a minha vai ser rentabilidade. E depois, do ponto de vista pessoal, eu tenho outra palavra, mas do ponto de vista profissional, de empresarial, é rentabilidade. E agora, entrando então, muito bem, já entendi que tenho que ter esta articulação, que tenho que ter esta palavra, que tenho que ter uma mentalidade focada em estabelecer o ambiente que me rodeia para que seja possível alcançar a meta. Portanto, o que é que então, como é que eu concretizo estas metas? Portanto, partindo desta sua palavra, e já tendo a tal consciência de que tem que ter todo o resto que falámos, partindo desta palavra, então quais vão ser as suas metas? Então você começa a questionar-se, por isso é que eu acho que a palavra tem esta força, mesmo sendo várias palavras, que é o que é que eu preciso fazer no meu negócio para, no caso da minha palavra, aumentar a rentabilidade. Ou, se a sua palavra for internacionalização, o que é que eu preciso fazer para internacionalizar o meu negócio? Se a sua palavra for expansão, o que é que eu preciso fazer para que consiga expandir o meu negócio? Portanto, e tendo isto presente, você vai encontrar respostas. Tenho certeza que você vai encontrar respostas. E para objetivar, e eu tenho aí um episódio, portanto, no próximo episódio, vou deixar aqui um spoiler, no próximo episódio aqui do Pode Competir, vou concretizar como orientações claras para planear o seu 2025. Nós hoje viemos falar aqui um pouco de algo que é muito desafiante, que é a fase do estabelecer metas. É muito desafiante dentro do planeamento. Mas no próximo episódio eu vou falar também um bocadinho sobre, portanto, toda a dinâmica do planear. Mas deixemos para lá. Vamos aqui voltar às nossas metas. Tendo esta palavra, você vai encontrar respostas. No caso da rentabilidade, por exemplo, para eu aumentar a minha rentabilidade, por exemplo, qual é a primeira coisa imediata que muitos empresários colocam? Tenho que aumentar o meu volume de negócios. E logo aí, ok, quero aumentar a rentabilidade, preciso aumentar o volume de negócios. Pode até ser. Mas muito antes de aumentar o volume de negócios, o que é que você tem que fazer para aumentar a rentabilidade? Se você aumenta o volume de negócios e o seu padrão em termos de produtividade, em termos de custos, em termos daquilo que é a sua eficiência em termos operacionais, se mantiver, a sua rentabilidade não aumenta. Você pode ganhar, lá está a questão que eu estava a falar, você pode ter mais lucro. Porque aumentou o volume de negócios, os custos acompanharam, mas o bolo aumentou. Certo? O bolo, não a rentabilidade. A rentabilidade é você, com os mesmos recursos, com o mesmo nível de custos, você pode até vender mais, mas mesmo que não venda mais, você vende o mesmo, mas vende de forma muito mais eficiente do ponto de vista de custos.
E isto está a fazer o quê? Aumenta a sua rentabilidade. Você, por cada unidade vendida, você ganha mais. Mesmo que venda ao mesmo. Mesmo que numa primeira fase o objetivo não seja aumentar o volume de negócios. O objetivo pode ser o que é que eu tenho de fazer para aumentar a produtividade, tornar os processos mais eficientes, reduzir os meus custos. Portanto, percebe a diferença neste pequeno exemplo que eu dei da força da palavra rentabilidade? Porque no imediato, a maior parte dos empresários vai fugir para o pensamento do vender mais. E eu não estou a dizer que é errado vender mais. Eu não estou a dizer que é errado ter o objetivo de aumentar o volume de negócios. Não, muito pelo contrário. Se você aumentar e até mantiver o nível de custos, você vai aumentar o seu lucro. Ok? Mas aumentar o lucro não significa aumentar a rentabilidade. Isso é muito importante ter. Esta palavra dá o tal eixo. E eu senti que para as horas que trabalho, para as horas que eu dedico ao trabalho, para as horas que eu dedico a todas as áreas, portanto, dentro do meu negócio, eu sentia que tinha que ter mais rentabilidade hora. Tem sentido isso? E então defini que no próximo ano vou estar focada na rentabilidade. Na rentabilidade, fazer com que aquilo que eu faço, aquilo que eu entrego, mantenha a qualidade. Nunca, isto é um cuidado que você tem que ter, nunca faça isto em prejuízo da qualidade da sua oferta. Porque isso vai fazer com que os seus clientes vão embora. Percebam que o que é que está a acontecer à empresa que antigamente tinha um produto tão bom e agora não está a entregar dessa forma. Muito cuidado com isso. Por isso é que eu digo que tem que haver um alinhamento pleno de que não é fazer as coisas, portanto, alcançar uma determinada meta às custas daquilo que você faz bem. Nem pensar, isso não é meta, isso é dar um tiro no pé. Portanto, mas se você tem uma determinada meta, portanto, você tem que manter o padrão, a tal zona de conforto. Ou seja, você vai ter que manter o padrão em termos de qualidade, daquilo que você entrega, portanto, só que você vai querer fazer melhor. Isto no caso da rentabilidade, para aumentar a rentabilidade. Porque ao fazer melhor, de forma mais eficiente, de forma mais automatizada, muitas empresas em que nós ajudamos, muitas vezes o grande calcanhar daquilo está exatamente em processos que são hoje eminentemente manuais, que com a implementação de algumas máquinas, de algumas tecnologias de automatização de processos, fariam com que a empresa fosse muito mais produtiva e não despede ninguém. Porquê? Porque a empresa vai crescer, vai se tornar mais eficiente. Não é mandar as pessoas embora, mas as próprias pessoas vão trabalhar melhor porque têm ferramentas de automatização que as ajudam a trabalhar melhor. Portanto, todas as suas metas têm que ser guiadas por grandes objetivos que você tem para a sua empresa. Portanto, mas objetivos não é metas. Misturam-se, não é? Porque não deixam de ser, não é? Você ter uma meta, você tem ali um objetivo alicerçado. Há pouco dei um exemplo. Aumentar o volume de negócios em 20%. Isto é a definição típica de uma meta, mas não é um objetivo. A meta é alcançar um aumento de 20% do volume de negócios. A meta está lá, mas o objetivo é aumentar o volume de negócios. Portanto, você tem que ter isto alinhado com um grande propósito, aquilo que eu chamo a diferença entre o objetivo estratégico e aqueles que são os objetivos operacionais. E o objetivo estratégico tem que estar alinhado com uma visão daquilo que você quer alcançar para o próximo ano, para os próximos 2 anos e por aí adiante. E, portanto, estes eram 4 eixos que
eu queria hoje partilhar com você para você definir as suas metas para 2025. Espero que a partir disto você defina já, ponha já em ação, sente-se, tire tempo para isto, lembre-se da questão da mentalidade. Não faça isto à pressa, não. Lembre-se da questão da mentalidade. Sente-se, escreva, comece a definir isto. Qual vai ser a minha palavra? Ou as minhas palavras, não tem que ser só uma, lembro. O ser uma palavra, basicamente, é o mesmo que eu sempre transmiti e continuo a transmitir, designadamente no próprio programa, é assim que está alinhado, que é o chapéu de orientação estratégica versus objetivos estratégicos e depois versus objetivos operacionais que contribuem para aquele objetivo estratégico. Portanto, é aqui esta tríade. Eu tenho que ter uma orientação estratégica, que é a palavra, digamos assim. Depois, dentro dessa orientação estratégica, eu tenho que ter o objetivo que eu quero, os objetivos que eu quero alcançar estratégicos. Podem demorar mais tempo, podem não ser num ano, podem não ser, entende? E depois tem aqueles que são os objetivos operacionais. O que é que eu vou concretizar efetivamente para alcançar um determinado resultado, a meta. Ok? Portanto, muito importante ter isto, sente-se já a fazer isto, comece a olhar para as suas metas, para aquilo que você ambiciona alcançar nos próximos anos e, em particular, no próximo ano de 2025. E não perca o próximo episódio, onde então falaremos de planear o 2025. Deixo aqui já, portanto, este spoiler. E antes de me despedir, quero relembrar que se você precisa de ajuda para todo este processo e quer aprender a fazê-lo, você tem o meu programa Projetos Competitivos, que eu deixo o link aí na descrição para você ver tudo a que tem acesso, e espero que, se for o seu momento, se for esse o seu desejo, se você quiser efetivamente aprender de forma profunda como estabelecer estas metas, porque muitas vezes a dificuldade do estabelecimento da meta está, por exemplo, na quantificação dessa meta. Essa quantificação tem que ter a tal objetividade de o que é que significa no meu dia-a-dia, na minha semana, no meu mês, estas micrometas, o que é que significa eu alcançar, e não é só o alcançar, o que é que eu tenho de fazer para atingir então aquele número que eu coloquei. Porque um número é só um número, enquanto não for partidinho em ações, para você ver se realmente, num momento, você tem estrutura, quer de recursos humanos, quer de recursos financeiros, para então alcançar aquela meta. Portanto, você tem que partir aquele númerozinho, porque senão o número vale o que vale. E, portanto, muitas vezes há este desafio. E se você quer aprender isto, e como obviamente planear, e como até alinhar os seus projetos com os fundos europeus, convido a ver tudo que tem acesso. E, se for sua vontade, espero por si por lá e será muito bem-vindo. Se entender que não é o seu momento, continuo aqui a assistir-nos no Pode Competir, que eu continuarei a trazer com todo o coração, toda a entrega possível aqui para o episódio, temas relacionados com o crescimento da sua empresa, o crescimento da sua competitividade e, portanto, realmente você melhorar o seu negócio e a sua vida, portanto, também através da melhoria do seu negócio. Portanto, um abraço, bons negócios e espero vê-lo no próximo episódio.